sobre os processos de eletrização. O processo de eletrização é um processo que eu faço no material que antes estava neutro para que ele fique com excesso de cargas, ou positiva ou negativa. Existem alguns processos que a gente pode fazer isso com facilidade. Então, o primeiro processo é o atrito. Então, eu tenho que atritar materiais diferentes. Eu consigo o melhor resultado quando eu trabalho com materiais com diferentes eletronegatividades. Então, isso é uma característica que a gente estuda lá na química, na tabela periódica. E eu tenho materiais com eletronegatividade. São materiais que conseguem ceder ou receber elétrons com maior facilidade. Então, assim, se eu pego o vidro, vamos supor que o vidro ele é muito bom para receber elétrons. E eu uso uma lã, que é muito boa para ceder elétrons. Então, se eu atritar esses dois, terei um bom resultado. É isso. Então, quando eu pego um vidro neutro e uma lã, ou então, por exemplo, eu pego uma régua de acrílico, uma régua mesmo, e ao invés de lã, eu posso pegar uma lã neutra, eu posso pegar minha roupa, ou algodão, ou uma roupa de lã mesmo, um cobertor de microfibra, super funciona. E eu atrito os dois. Então, quando você atrita os dois, os elétrons passam do elemento mais eletronegativo para o outro. Então, o vidro, que nesse caso, ele cedeu elétrons, ou seja, ele perdeu elétrons. Então, antes ele tinha quantidade de prótons e elétrons iguais. Como ele está perdendo elétrons, os prótons estão ficando em maior quantidade, ou seja, ele está se tornando mais positivo. Então, ele se tornou positivo. E a lã se tornou negativa, porque ela recebeu elétrons, né? Então, aqui sim eu tenho elementos que estão eletrizados, né? Esse positivamente, esse negativamente, ok? Então, o atrito é uma das formas de eletrização. Então, por exemplo, quando o avião voa, né? Ele atrita com o ar. E o ar, em atrito com o metal, né? Faz separação de carga, sim. Né? Então, assim, o avião, quando ele voa, ele se torna carregado eletricamente. E aí, quando ele pousa, né, ele está no chão, se eu não fizer um aterramento antes, por exemplo, for colocar o combustível naquele momento, pode sim acontecer uma fagulha e uma explosão. Isso acontece também com os caminhões. Então, assim, você viu que muitas vezes os caminhões têm uma corrente atrás que é um pouquinho curta. Então, por quê? Quando o caminhão ele está na estrada, ele tem um atrito com o ar. E esse atrito faz sim uma eletrização, um processo de eletrização. E aí tem uma separação de cargas. Então, a carcaça do caminhão fica com excesso de cargas. E aí eles colocam essa corrente atrás, porque é um condutor, né? E quando passa, por exemplo, num quebra-mola, essa corrente encosta no quebra-mola. E aí, nesse instantezinho que ele encosta, por exemplo, se ela estava com excesso de elétrons, esses elétrons saem e vão para a Terra, tornando ele neutro. O outro exemplo que isso acontece é em tecido, em fábrica de tecido, né? Então, em fábrica de tecido, acontece muita explosão, é muito complicado. Porque o tecido vai passando naquelas máquinas e ele vai atritando, então ele vai dando uma diferença de cargas mesmo que são indesejáveis. Então, você precisa ter um bom aparato para poder aterrar isso, ou seja, fazer um condutor que ligue, por exemplo, essa máquina até o chão e enterra ela para que esses elétrons vão para a Terra, né? Então, assim, o atrito acontece em muitos momentos, assim, a gente mesmo, às vezes, em dias secos, né? A gente fica com uma coberta, por exemplo, de microfibra, aquela bem fofinha, assim. E aí, quando você levanta do sofá, você levanta da cama, dá choque quando você encosta, por exemplo, numa parte metálica do armário, sabe? Dá aquele choque, porque você estava com excesso de cargas, né? Então, você precisa de fazer essa condução até a Terra, né? E a condução até a Terra acontece quando você está em contato com o seu pé no chão. Agora, se você tiver com uma borracha, entre isso, por exemplo, um chinelo, né? Você dificulta essa passagem de cargas, né? Porque a borracha é um bom isolante elétrico. Então, você fica com excesso de cargas e não deixa passar isso para o chão. Então, se você estivesse descalço, isso passaria e você ficaria neutro, não tomaria esses choques, assim.
Bom, um outro processo de eletrização é a eletrização por contato, é quando você encosta uma coisa na outra. Então aqui eu tenho uma esferinha A que está neutra, ou seja, com a mesma quantidade de prótons e elétrons. E aqui eu tenho uma bolinha B com excesso de cargas negativas. Então quando você encosta, né, elas sendo metálicas, então, ou seja, condutoras, né, os elétrons passam de uma para outra, né? E há uma divisão de cargas. Então aqui, se ela tinha 8 coulombs de carga e essa tinha 0, quando encosta, fica 4 para um, 4 para outra, tá bom? Então divide igualmente, independente da massa dela, independente do tamanho delas, elas dividem a quantidade de cargas igualmente, tá bom? E aí, só prestar atenção que quando for o excesso de cargas positivos, os prótons não se movem, tá bom? É os elétrons da outra que estava neutra que passam para eles. Sempre os elétrons que se movem, não pode esquecer. Bom, e um terceiro processo de eletrização importante é o indução, que é bem interessante. Então, assim, aqui eu tenho uma bolinha neutra e aqui eu tenho um indutor, que ele está com excesso de cargas. Eu só aproximo uma da outra. E aí o que acontece? Como aqui eu tenho elétrons em excesso, esses elétrons vão repelir os elétrons dessa. Então esses elétrons eles vão se mover para o mais longe que eles podem do indutor. Então eles vão ficar só desse lado aqui os elétrons. E desse lado de cá vão ficar os prótons com falta de elétrons, né? Que são os positivos. Então aqui acontece uma indução. Agora, se eu afastar o indutor, volta ao normal, ou seja, aqui continua neutro, né? Não tem um excesso de cargas. Ele só vai acontecer se eu aterrar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um fio e conectar ao chão, esses elétrons eles vão descer. E aí sim, essa bolinha vai ficar toda positiva, ok? Então, por que a gente faz essa ligação à Terra, né? Porque a Terra ela tem muitos prótons e muitos elétrons e teoricamente ela é neutra, né? Então, se tem excesso de elétrons em cima, esses elétrons vão neutralizar isso, porque na natureza tudo tende ao equilíbrio. Então, os elétrons vão descer. E da mesma forma, se tiver falta de elétrons de lá, a Terra manda para poder neutralizar. Então, sempre a gente faz esse aterramento, né? Na vida real, o solo não é totalmente neutro, né? Principalmente em Minas, quando a gente tem muito mineral, né, no nosso solo. Então o mineral ele tem a tendência sim de concentrar cargas. Então existe uma técnica dentro da elétrica que você faz a medição do solo para você escolher o melhor lugar para você colocar a sua malha de aterramento, por exemplo, ok? E aqui um exemplo muito bonitinho que o menino faz um bullying com o irmão mais novo. Então ele atrita o balão com o cabelo do irmão e aí assim acontece uma separação de cargas, então é um processo de eletrização por atrito. E aí o balão fica eletrizado, ele pega esse balão e cola na parede. Olha que legal. Então você pode fazer isso na sua casa. Um outro jeito interessante de fazer isso é com a caneta Bic, sabe? Você pega aquela caneta Bic, pega o cabelo seco e limpo e passa a caneta no cabelo, passa, e aí pega essa caneta e põe na parede. Então a parede tá aqui. Aí você pega essa caneta e faz assim com ela. E você solta, ela fica presa. Também pela separação de cargas por atrito, né? Aí você consegue. E como a parede está neutra e ela está eletrizada, acontece ali uma atração. Bom, então vamos fazer os exercícios? Então vamos lá. Considere as seguintes afirmativas. Primeira, um corpo não eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons. Segunda afirmativa, se um corpo não eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado e se ganha elétrons, negativamente eletrizado. Terceira, isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas. Aí você tem que me falar quais são corretas. Pensa aí, bora corrigir. Então a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Então os isolantes podem sim ser eletrizados,
tá bom? Igual o nosso amiguinho aí fez com o balão, né? Então você retira ou fornece elétrons para ele e aí ele fica eletrizado. Então a resposta é A, 1 e 2 correta, ok? Bom, então vamos ver um pouco sobre eletricidade estática. Esse aparelho, ele chama gerador de Van de Graaff e ele é muito interessante, então ele é próprio para poder fazer uma separação de cargas entre dois materiais. Então aqui eu tenho uma primeira esfera, né, conectada ao motorzinho, e aqui eu tenho uma fita, geralmente de borracha, que vai girando através desse motorzinho. Esse motorzinho faz ela girar. Então, acontece um atrito aí entre essa fita, né, e essa esfera. Então, há uma separação de cargas por atrito. Uma parte das cargas ficam na esfera metálica e a outra parte dessa carga fica na parte de baixo aqui da base do meu gerador. Então, eu deixo isso ligado, vou deixando ligado, e ele vai acumulando cada vez mais cargas aqui, né? E aí o que a gente faz? Você pega uma base que seja de um isolante elétrico, por exemplo, de madeira, põe no chão, tira todas as partes metálicas do seu corpo, né? Aliança, brinco, taranã. Sobe nessa parte isolante e coloca a sua mão nessa esfera. Então, esse excesso de cargas passa para você, né? E vai passando para você. E aí, o que acontece? Isso, vocês já viram? Ai, é lindo! Então, primeiro tem que ser um cabelo pequeno, né? Para ser leve e limpo, né? E o ideal é que seja um dia seco, ou seja, que não tenha chovido nesse dia. Por quê? Porque a umidade do ar é boa condutora, a água é boa condutora elétrica. Então, se o ar está muito úmido, esse excesso de cargas vai para o ar, né? Mas se está um dia seco, ele fica em você. Então, o que acontece? Cada fio do seu cabelo vai ter a mesma quantidade de cargas. Então, vamos supor que são cargas negativas. Todo ele vai ficar com carga negativa. Então, acontece uma repulsão, que são cargas iguais. Então, as cargas vão se repelindo. E aí, o cabelo todo vai se repelindo e ele vai ficando todo para cima. Ou seja, é tão grande essa força de repulsão que fica maior do que a força da gravidade, né? E você sente isso em todo o seu corpo. Então, você sente os cabelinhos, assim, do braço, tudo arrepiando, mas sem você querer. Super legal. Então esse instrumento, ele mostra essa eletrização por atrito. E tem como você ter uma outra esferazinha, tá vendo? Que quando você aproxima bem perto, sem encostar, acontece um raio mesmo, assim. Ou seja, o excesso de cargas passa de um para o outro, assim. Dá um choque, assim, tem um barulhinho e você vê ele, assim, azulzinho, assim, é um raio, né? E isso acontece... esse é o fundamento, né, dos raios que acontecem em tempestades, né? Então, as nuvens, elas ficam sim com excesso de cargas e o chão é neutro. Então, quando começa a chover, como a água, né, e o ar úmido, ele é um bom condutor em relação ao ar seco, então, quando eu tenho muito excesso de cargas, e aqui eu tenho neutro, né, que é a terra, entre esses dois eu tenho um ar úmido, né? Ou seja, está meio chovendinho assim. Então acontece sim o raio, né? Que são os excessos de carga passam, né? Ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Na verdade depende se a nuvem está carregada positivamente ou negativamente. Então na tempestade os raios que acontecem por diferença de cargas, né? Realmente, como acontece aqui no Van de Graaff de uma forma bem miniatura. Assim. Ok, então vamos ver rapidão uma simulação de eletrização lá no site do FET. Oi gente, estou aqui no site do FET, que é um site que tem simulações gratuitas. E a simulação sobre esse assunto é essa daqui. Ok? Vamos lá para poder baixar ela. E aí ela vai me explicar como acontece isso daqui. Então eu tenho uma parede que está neutra, ou seja, ela está a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Tenho um balão, também neutro, e eu tenho uma blusinha do FET, também neutra.
E aí, o que eu faço? Eu vou atritar o meu balão na blusa, igual aquele menininho fez com o irmão dele. E aí, olha só, atritando, a blusa tá cedendo elétrons, tá vendo? E o balão tá recebendo esse excesso de elétrons, ok? Então, ó, catei todos. Beleza? Então, ele tá carregado. E aí, eu venho e coloco ele na parede e ele gruda, né? Ou seja, os elétrons em excesso, né, vão repelir esses elétrons aqui também em excesso e acontece então uma atração aqui entre eles, ok? E consigo fazer isso também com 2 balões diferentes, ok? Fazer eles se repelirem entre si, por exemplo, ok? Então é isso. Gente, então é isso. Bons estudos. Bom te ver.